Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão em pés, em reverência à palavra de Deus, abra vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Iremos ler alguns versículos, a partir do verso número 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 6 a seguir. Enquanto os irmãos encontram, eu agradeço a Deus pela honra, pelo privilégio de poder estar na nossa igreja mãe, podendo ministrar a poderosa palavra de Deus. Agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores, nossos líderes que zelam e velam por nós, pela liderança do MTC, presbítero Raniel, pastor Vitor Hugo, cooperador Ricardo, pela honra do convite de estarmos aqui, pela minha família, pelo que o Senhor tem nos dado. Peço aos irmãos que quando for, ore por nós, ore pela nossa casa, pela nossa família, para que Deus continue cumprindo as suas promessas e fazendo aquilo que Ele já propôs para nós. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim: Penina, sua rival, provocava e humilhava, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficava chorando e não comia. E um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não come? Por que está triste? Por acaso não sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo de número 9. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana levantou aflita e chorando muito orou a Deus, o Senhor, e fez uma promessa solene: O Senhor Todo-Poderoso olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo dedicar a ti toda a vida e que nunca lhe cortarei o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante todo o tempo que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, nem vinho bebi. Eu estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher assim. Estive orando porque estou infeliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel dê o que você pede. Versículo de número 20. E ela ficou grávida no tempo certo e deu à luz a um filho e pôs o nome dele de Samuel. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Aproveitar para parabenizar todas as mamães pelos seus dias. Que Deus os abençoe. Prazer e o privilégio que vocês têm de gerar, de ensinar e de educar. E nesse dia das mães, o Senhor me traz essa passagem bastante conhecida de todos nós, a oração e a história de Ana, que se reflete na história do grande Samuel. Quando nós começamos a ler essa história, nós vamos trazer alguns personagens importantes. A primeira personagem que nós falamos é Penina. E esses 3 personagens, eles trazem consigo alguns sentimentos que nós precisamos aprender e começar a aplicar de forma diferente em nossas vidas. O primeiro sentimento que se reflete em Penina é a insatisfação. Penina tinha o seu marido, mas não estava satisfeita só por isso. Penina, diferente de Ana, ela tinha também filhos, mas não estava satisfeita por isso. E o fato dela estar insatisfeita vai gerando alguns outros sentimentos naquela mulher, como a própria inveja e ao mesmo tempo a ingratidão. E se nós pensarmos em ingratidão, nós vamos pensar num conceito diferente, que é a gratidão.
E automaticamente, quando eu sou ingrato, eu esqueço daquilo que o Senhor já fez por mim. Sempre vou querer algo, e mesmo conseguindo algo, eu não estarei satisfeito. E isso gera em nós o processo da ingratidão. Certo pastor ministrando, ele disse algo, que a gratidão patrocina a próxima bênção. E se nós pensarmos em gratidão, é só olhar para a cruz, porque estamos aqui hoje porque Ele morreu por nós. E quando nós pensamos em gratidão, nós pensamos na graça desse Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós pensamos em gratidão, é só olhar daquilo que o Senhor já nos entregou. Porque tudo que o Senhor nos entrega, Ele entrega com excelência. Nada que o Senhor entregou para mim ou entregou para você foi pela metade. Pelo contrário, foi por excelência. Porque o Senhor faz e faz com excelência. Então, se tem um sentimento que não deve predominar em nosso coração, é a insatisfação e a ingratidão. Porque quanto mais ingrato eu sou, eu esqueço das coisas que o Senhor já fez. Então, aquilo que nós já temos é motivo de nós agradecermos. O fato de estarmos aqui é motivo de agradecermos. O fato da nossa família é motivo de agradecermos. Aquilo que também sofremos e não estava planejado é motivo de nós agradecermos, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam e esperam. Então, Penina, ela reflete o processo da insatisfação. E esse processo da insatisfação vai levar Penina a provocar cada vez Ana. E Ana, a Bíblia já vai registrar que ela está amargurada. Ela é uma mulher que no conceito da sociedade, ela não tem o seu valor porque ela não gera, ela não tem o seu valor porque ela não tem filhos. E isso já traz em Ana uma amargura. A não aceitação pela sociedade, ela vai trazer em Ana certos sentimentos que ela guarda para si. E quando nós falamos de sociedade ou dos conceitos da sociedade, é interessante que às vezes esses conceitos eles vão falar mais alto em nossas vidas, em alguns momentos, do que a própria palavra de Deus. Por que isso? Porque quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, capítulo número 7, Gideão, essa história está registrada, Deus vai chegar a Gideão e vai dizer que ele é um homem de valor. A Bíblia vai registrar que o próprio Senhor chega para ele e diz: Gideão, varão valoroso. E o Senhor explica para ele e traz um conceito do seu valor. Que honra seria para nós escutar do próprio Deus que somos homens de valor. Gideão tem esse privilégio. Mas a sociedade diz para ele diferente. Porque nos versículos que nós vamos ler à frente, vai dizer que Gideão indaga o próprio Deus, dizendo: Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha família é a mais pobre. Quem disse para Gideão, ou trouxe o conceito da família pobre, quem traz o conceito que ele é o menor, não é Deus. Pelo contrário, é a sociedade que vai delimitar isso para Gideão. Porque Deus disse a ele que ele é um varão valoroso. Então Deus reforça mais uma vez o que ele é para Deus. Então nessa noite há uma coisa para ser reforçada. O que vale para nós não são os conceitos que a sociedade nos traz. O que vale para nós não são os conceitos que alguém nos trouxe, mas foi algo que o Senhor já determinou para nós. Nós somos valiosos para Ele, nós somos importantes para Ele, nós temos algo especial que Ele já nos entregou. Então, se existe um certo complexo de inferioridade dado pela sociedade, ele tem que cair por terra hoje, porque nós somos amados por Deus, nós somos especiais para esse Deus, e é por isso que nós estamos aqui. E quando nós reforçamos isso na nossa mente, esse conceito vai trazer para nós então um sentimento de gratidão, que vai tirar de nós o sentimento da insatisfação e da ingratidão. Enquanto Penina traz esse sentimento, vai então prejudicar Ana cada vez mais, porque Ana já traz consigo um certo peso. Então entra um outro personagem, que é o seu esposo Eucana. A Bíblia vai dizer que ele ama Ana, que ele tem o seu coração voltado para Ana. Mas esse homem também traz consigo a insensibilidade, porque a Bíblia vai dizer que ele vendo Ana triste, ou ele vendo Ana não comendo, ele vai indagar Ana: por que choras? Por que choras, Ana? Por que não come? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Há um processo de insensibilidade de Eucana de entender a dor de Ana. Eucana traz consigo os conceitos dele próprio. Qual era o conceito que ele tinha? Que ele era melhor do que 10 filhos, que ele trazia para Ana aquilo que já lhe sustentava, mas ele não conhecia a dor que Ana carregava. Há um processo de insensibilidade de entender a dor do outro.
E é uma preocupação que nós como igreja precisamos ter. A dor do outro não está baseada no meu conceito. A vida do outro não está baseada no meu conceito de vida. Pelo contrário, cada um traz consigo a sua trajetória, cada um traz consigo a sua cultura, cada um traz consigo os seus processos individuais com Deus. Então, se uma coisa que nós precisamos ter é sensibilidade pelo que o outro passa, ou tentar entender de alguma forma qual é a sua dor. E esse é o marido de Ana, a pessoa mais próxima dela, que não consegue entender a sua dor, pelo contrário, a trata com insensibilidade. E há uma reflexão para nós que ocupamos lugares de liderança, ou também como homens e esposos, para entender e ser sensível à dor não só de quem está perto, mas também de quem nos procura. A igreja precisa ser sensível a isso, e não trazer conceitos de dores do outro, porque da mesma maneira que nós carregamos as nossas dores, da mesma maneira que nós carregamos as nossas marcas, às vezes superamos, outras vezes não, o outro também vai trazer, cada um na sua individualidade, cada um dentro do seu processo. Mas a igreja e nós precisamos estar sensíveis para o outro, entender qual é a dor que o outro carrega. Então, se Ana buscaria em Eucana o seu porto seguro para a sua dor, procuraria em Eucana a seu porto seguro por aquilo que ela passa, ela não encontra. Pelo contrário, ela acha um processo da insensibilidade. Ela é incompreendida e ela não acha aquilo que ela procura em seu esposo. Então Ana entra outro personagem na história, que é Eli. Dentro da sua casa, ela não consegue a sua compreensão. Dentro da casa, ela não conhece alguém que possa lhe abraçar nesse processo da busca por um filho, ou desse processo de não ser compreendida pela própria sociedade. Ela então agora encontra um personagem que é o sacerdote. E a Bíblia vai dizer que quando ela chega dentro do templo, ele está sentado em uma cadeira diferente, porque nós precisamos estar em pé, em prontidão. Esse é o papel da igreja. Ele não, ele está sentado. Então Ana entra e ela começa a orar. Então ele não entende, começa a analisar Ana, e outra vez chega uma outra pessoa para dizer algo que vai ferir Ana mais uma vez. Ela vai dizer para ele vai dizer para Ana: Ana, tu está embriagada? Por que bebes tanto? E ela consegue trazer uma resposta: não estou embriagada, simplesmente estou aflita, simplesmente eu estou chorando. Falta então nesse líder a sensibilidade ou discernimento espiritual, de entender qual é a dor daquela mulher. E esses três personagens que nós citamos, eles todos cooperam para uma coisa: eles todos cooperam para intensificar e potencializar a dor daquela mulher. Nenhum desses ajuda, nenhum desses coopera, pelo contrário, eles vêm potencializar uma dor que ela carrega. Mas aí Ana vai nos ensinar uma coisa: Ana vai para o lugar certo, Ana vai para o templo buscar a presença. Se esses três personagens potencializam a dor, se esses três personagens fazem a doer cada vez mais, ela procura aquele que pode curar, ela procura aquele que compreende a dor que ela carrega, ela procura um Deus no templo, sabendo que ali ela poderia encontrar. Ela vai orar a um Deus que ela acredita que pode fazer um milagre, ela vai procurar um Deus que acredita que pode curar a sua dor, porque quando nós estamos diante da presença, nenhuma dessas dores potencializadas é tão forte que consegue superar a presença. Quando nós chegamos diante da presença, aquelas marcas que nos feriram, elas saem, porque a presença, ela supera tudo isso. Quando nós chegamos diante da presença, nós somos abraçados por esse Jesus, e a presença de Jesus nos faz superar todos os traumas que nós passamos. Então, se tem uma coisa que Ana nos ensina, é que nós vamos no lugar certo, buscar a presença dele. A presença dele é fundamental, a presença dele é essencial para nós. A presença do Senhor é aquilo que nós precisamos. E Ana então vai para o templo buscar a presença. Ana então vai para o templo dobrar os seus joelhos. E se ela tem um processo de potencialização de dor, agora ela então exercita a sua fé. Se nenhuma das pessoas que estão em sua volta consegue lhe compreender, ela exercita aquilo que ela tem de mais poderoso, que é a fé.
ela vai dobrar os seus joelhos e vai fazer um voto para com esse Deus. Ela não está pensando em mais nada daquilo que já se passou, pelo contrário, ela agora vai buscar a presença e vai fazer um voto para com esse Deus. Ela vai dobrar os seus joelhos. E deixa eu dizer uma coisa: se tem algo poderoso, é lágrima e oração de mãe. Se tem algo que move o coração de Deus e move o céu, é oração e também a lágrima de mãe. Se nós estamos aqui, é porque alguma pessoa orou por nós. A nossa mãe continua orando por nós. Tem mães aqui de joelhos dobrados e buscando a presença por conta do filho. A morte não consegue tirar ainda orações de mães que oraram e intercederam. E até hoje essas orações continuam sendo respondidas. Orações de mães que já partiram, mas o Senhor continua respondendo. Se tem coisa poderosa, é mãe de joelho dobrado. E Ana nos mostra isso. Ana vai para a presença, dobrar o joelho e buscar o Senhor por conta de um filho. Mas não era um filho qualquer. A gestação, ela marca a história de uma família, ao antes e o depois. E a mulher tem o privilégio de gerar. E quando Deus concede a oração de Ana, a resposta, ela vai gerar não simplesmente um menino, ela vai gerar Samuel, aquele que vai marcar a geração de Israel. E eu acho impressionante isso, porque quando nós olhamos, é importante nós refletirmos na história dos nossos filhos. Qual foi o processo da gestação? Qual foi a história dessa gestação? Samuel já sabia da sua grandiosidade, justamente como foi o seu nascimento. Samuel já sabia quão grande era a promessa de Deus, justamente como foi a forma que Deus trabalhou para que ele nascesse. É interessante entender quão grande é os projetos de Deus para os nossos filhos, quão grande é o projeto de Deus para cada filho que aqui está, porque toda uma gestação é presente de Deus, não é algo qualquer, é Deus concedendo para marcar uma geração. Samuel foi concebido para que uma geração fosse marcada, e se nós estamos aqui hoje, não é só porque Samuel fez, mas é porque a sua mãe orou por ele, é porque sua mãe teve um ato de fé, é porque sua mãe sabia o Deus que ela servia. E se tem uma coisa que Deus tem compromisso, igreja, é com geração. Deus, ele tem compromisso com a nossa geração. Deus tem compromisso com os nossos. Deus tem compromisso com os seus. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver a viúva de Sarepta. Ela estava já sem o seu esposo, e agora os seus filhos poderiam morrer. Mas antes de Deus falar com ela, Deus já fala para o profeta: vai lá, que eu vou ordenar uma mulher para que cuide de você. E a Bíblia diz então que aquela mulher passa por uma problemática social, é a fome. Ela já não tem mais nada. Então, depois de perder o marido, ela agora pode perder o filho. Se ela perde o filho, como perdeu o marido, a sua geração acaba, não há sequência da sua família. Mas há uma problemática social que bate na porta dela. Além da morte e do luto, agora é a fome. A problemática social também pode bater na nossa porta. A problemática social, não só pelo fato de somos cristãos, nós não somos inertes a isso. Nós não somos inertes ao que acontece lá fora. O luto também pode bater na nossa casa. A droga pode bater na nossa casa. A violência doméstica pode bater na nossa casa. O abuso sexual pode bater na nossa casa. São problemáticas sociais. Mas nós temos um Deus que cuida do nosso lar. Nós temos um Deus maior do que os problemas sociais. Nós temos um Deus muito maior do que acontece lá fora. E aquela mulher sabia disso. Aquela mulher enfrenta a fome. Aquela mulher pode perder o seu filho por conta de uma fome e da não condição financeira que ela tem. Mas há um Deus que já determinou o profeta para que o profeta chegue naquela casa. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher não tem mais nada. E o profeta faz um teste de fé com ela. Olha, o que você tem me dá primeiro. Poderia, às vezes, nós conceituarmos aquela mulher como uma mãe irresponsável de tirar do seu filho aquilo que ela tinha para entregar para o profeta. Mas aquela mulher tinha um ato de fé. A Bíblia não vai registrar, mas aquela mulher tem a sensibilidade de Deus. Aquela mulher sabia que aquele homem era homem de Deus. Aquela mulher sabia que estava chegando algo diferente para a sua casa, que a resposta das suas orações estavam chegando. Então, a partir do momento que ela tem um ato de fé, um ato humano de entregar aquilo que ela tem para o profeta, ela move aquilo que é humano, mas ao mesmo tempo ela move o que é sagrado. É necessário também nós termos atos humanos, atos dentro da nossa
nossa casa para que Deus movimente o céu em favor de nós. A partir do momento que nós movimentamos aquilo que é humano, mas diante de um Deus que é sagrado, Deus vai movimentar o céu pela nossa casa, pela nossa família e pela nossa geração. Há um movimento de fé daquela mulher, há um movimento de entrega para o profeta, e ela entrega aquilo que ela tem para o profeta, e a Bíblia vai dizer que a fome agora já não bate mais em sua porta, porque a farinha da panela não vai acabar, porque o Senhor já entrou com providência na vida daquela mulher. A problemática social foi resolvida, ela já não mais enfrenta a fome, mas no decorrer da história, nós vamos perceber que o seu filho morre. A problemática social foi resolvida, mas o filho agora morreu. Se ela perdeu o esposo, agora ela perde o filho. Então a geração dela acaba. Pelo contrário, o profeta estava lá presente dentro da casa. E a Bíblia diz que ele se deita diante do filho, e o filho então volta à vida. Deus estava ressuscitando de novo aquela geração para que ela pudesse continuar e o nome do Senhor ser glorificado. Deus tem compromisso com geração, Deus tem compromisso com a nossa casa, Deus tem compromisso com mãe que ora, Deus tem compromisso com esposa que ora, com pai que ora. A problemática social bateu, mas o profeta estava lá. A morte bateu, mas o profeta estava lá. Havia uma interferência divina naquele lar. Da mesma maneira que nós vamos ver Eliseu, quando ele chega naquela viúva que vai dizer: tu sabes que o meu esposo foi fiel a ti, mas ele já partiu. Mas quando o homem é fiel, nem a morte deixa o seu testemunho, nem a morte acaba com o seu testemunho. O marido foi embora, já partiu, mas o seu testemunho ficou. A história de vida dele ficou, e Deus continuou cuidando daquela casa. A morte não tira as promessas, o luto não retira a promessa que Deus tem para a nossa casa. E a Bíblia vai dizer então, que no decorrer dessa história, não é só a mulher que recebe o milagre, porque a Bíblia nos registra que o profeta vai dizer para que a mãe entre para dentro do quarto junto com os filhos e ore. E a partir do momento disso o azeite é multiplicado. Há uma aplicação para nós. Não é só nós como pais que vamos receber os milagres na nossa casa. Os nossos filhos também verão o poder de Deus dentro do nosso lar. Os nossos filhos também verão Deus fazendo milagre dentro da nossa casa. Só aquela mulher poderia ver o azeite multiplicando. O profeta falou: não, entra com seus filhos e ora, para que eles vejam que o Deus do pai deles continua sendo o Deus deles, que o Deus do pai deles continua cuidando da casa, que nem a morte tirou o cuidado que Deus tem para com essa família. Deus continua cuidando da nossa casa. Deus tem cuidado com geração. Deus tem cuidado com geração. Deus tem cuidado com os nossos filhos. Há uma preocupação para nós como serão os nossos filhos. Deus cuida dos nossos filhos, Deus cuida da nossa geração. A oração e depósito não quer dizer que uma problemática pode abarcar, mas não quer dizer também que o Deus Todo-Poderoso, que entra com providência e que muda a história, não está inerte para fazer um milagre na nossa casa. Deus tem compromisso com gerações. E Ana então poderia ter ficado inerte a isso, porque ela não receberia mais esse milagre. Ela seria só simplesmente uma mulher. Ela receberia simplesmente uma mulher que passou, mas que não teve filhos. Ela seria uma mulher simplesmente amada por Eucana, mas que não gerou filhos. Mas não era uma gestação qualquer. Era Samuel que vinha para mudar a geração. Era Samuel que foi concebido através de uma promessa. Ana é fiel para cumprir aquilo que ela faz para com Deus. Ana orou tanto por Samuel, que ela poderia ter um ato contrário de trazer Samuel para perto, de querer ser super protetora para Samuel, depois de tanto sofrimento, depois de tanto chorar, depois de tanta dor que Ana passou. Ana poderia ser aquela super protetora e ficar com Samuel. Pelo contrário, Ana fez um voto. Ela vai dizer: não é meu, pertence ao Senhor. Não é meu, pertence a ti. Está muito melhor sendo cuidado por ti. E a Bíblia diz então que Ana cumpre o seu voto e deixa Samuel. E Samuel mais à frente vai ter a sua própria experiência com Deus. Porque não adiantava Samuel simplesmente saber que ele era um milagre. Ele precisava ter aquela experiência própria com Deus. Ele precisava entender qual era o Deus da mãe dele. Ele precisava entender que o Deus que respondeu à oração da mãe dele tinha algo específico para ele. E Deus aparece para Samuel falando: Samuel, Samuel. Em um primeiro momento ele não entende, no segundo momento ele não entende, até o próprio sacerdote não vai entender. Mas chega um momento que ele vai dizer: fala que o teu servo ouve. Chegará um momento que essa geração vai ter experiências sagradas também com Deus. Da mesma maneira que nós temos as nossas experiências, essa
essa geração que vai vir terá também experiência com Deus. Essa geração também vai saber qual é o Deus que nós servimos. Muitos dizem que é uma geração fraca, que é uma geração perdida. Pelo contrário, é uma geração forte, que vem juntando, que vem lutando pela presença do Senhor. E Deus vai levantar pela madrugada para chamar vários Samuéis para fazer a diferença nessa geração. Deus vai levantar jovens na madrugada para ser cheio do Espírito Santo e incendiar a nossa cidade nesses últimos dias. Deus vai levantar jovens na madrugada para também incendiar o nosso estado nos últimos dias, para incendiar a nossa nação, porque ainda a oração de Ana em depósito, a oração de mãe em depósito, e Deus está pronto para responder. Da mesma maneira que Deus levantou mulheres, o ciclo de oração que continua intercedendo, Deus ainda está levantando jovens como Samuel, comprometido com a palavra de Deus. Entender o processo da dor é um ponto, e muitas das vezes ela não será compreendida como a própria Ana foi, mas precisa entender que o processo, que o projeto é muito maior do que a dor, que aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que a incompreensão de muitas pessoas, de entender que as promessas que o Senhor tem para nós é muito maior do que o sofrimento que nós passamos. Mas o sofrimento em determinado momento ele é importante para nós entendermos a dependência desse Deus, para entendermos que nós não somos capazes, mas Ele é, entender que só Ele é capaz de nos ajudar, e entender também que nós estamos aqui de passagem, porque há uma Jerusalém celestial esperando a igreja. Nós não podemos esquecer que há uma promessa, que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, quanto mais um processo de dor para nós, que nós não estamos imunes neste mundo, e é isso que nós passamos aqui, é entender que aqui não é nosso lugar, é entender que nós estamos aqui de passagem, que nós somos dependentes desse Deus. Ana, se fosse depender de Penina, não tinha Samuel. Ana, se fosse depender de Eucana, não tinha Samuel. Ana, se fosse depender de Eli, não tinha Samuel. Mas quando Ana chora na presença, quando Ana entra no templo, quando Ana rasga o seu coração, quando Ana se entrega para o Deus que pode resolver, nasceu Samuel. Samuel que marca a geração de Israel. Samuel que agora unge Davi como rei de Israel. O fruto de uma oração de uma mulher, o fruto de uma intimidade com Deus e de um choro de Ana, de uma oração respondida. Então o contexto social em algum momento, ele pode trazer para nós a marca, ele pode trazer para nós a mágoa, mas o relacionamento íntimo com Deus vai produzir milagre. O relacionamento íntimo com Deus vai produzir intimidade com o sagrado. O relacionamento íntimo com Deus vai mostrar quão grande é o Deus que nós servimos. Porque se nós estamos aqui para cumprir a agenda, nós estamos errados, mas estamos aqui para adorar a Ele na sua excelência, para aprofundar a nossa intimidade. Nós vamos ter experiências sagradas com Deus, e não é só nós que teremos experiência sagrada com Deus, os nossos filhos terão experiências sagradas com Deus, a próxima geração terá experiência sagrada com Deus. Deus precisa mostrar para nós quem é Ele. Eu cresci no lar evangélico, já estou terminando. O meu pai foi pastor por muito tempo. Eu vi o meu pai e Deus fazendo coisas grandiosas na vida do meu pai. E eu sempre dizia que eu queria também ser pastor, por tantas coisas que Deus fazia através do meu pai. Aonde Deus ia, aonde ele ia, Deus prosperava. A sua humildade, a sua oração, e aquilo trouxe ao meu coração que eu também queria ser pastor. Mas no ano de 2018, meu pai dentro da igreja, ele sofre um AVC grave. Os médicos chegam em mim, na minha mãe e no meu irmão, e dizem assim: olha, seu Leomar, ele vai ficar vegetando, ele não vai andar mais, ele não vai falar mais. E nós vamos tentar salvar ele, mas pode preparar todo um aparato, porque agora ele vai vegetar, ele não reconhece mais vocês, ele não tem mais sentimento. Toda essa parte foi consumida pelo AVC. Eu fui para o banheiro do MC e falei: eu não quero mais ser pastor. Eu já tinha nascido na igreja, já tinha lido a Bíblia, Deus já tinha falado comigo, já estava casado, já era obreiro. Mas eu não tinha uma experiência tão profunda com Deus, porque é bom a gente ter a experiência da promessa, daquilo se cumprindo, mas quando chega a dor para nós é que nós sabemos se nós confiamos ou não nesse Deus. Então o desejo que eu tinha acabou quando eu vi o meu pai daquela maneira, e Deus com a sua infinita misericórdia, Ele fala ao meu coração: do seu pai que doeu, e tu sabes o que eu tenho para ti. Eu tive que entender que na dor é o Deus que cuida, na dor o Deus continua sendo Deus, e a mesma experiência que o meu pai teve como
obreiro, o Senhor me mostrou também que Ele é o Deus do meu pai, é o Deus da minha família, e é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Se nós não conseguimos, Ele continua sendo Deus. Se nós não alcançamos aquilo que esperamos, Ele continua sendo Deus. E Deus é tão poderoso e misericordioso, que aquele homem que estaria vegetando, aquele homem que nós estaria falando, está hoje na igreja, dando glória a Deus com sua limitação, dando glória a Deus do jeito que Ele pode. Não deixou de servir a Deus e me mostrando que Deus continua sendo Deus mesmo na tragédia, que Deus continua sendo Deus mesmo não cumprindo aquilo que nós queremos. Esse é o Deus. Então, da mesma maneira que Ana teve a sua experiência orando e buscando a Deus, Samuel agora tem muito mais experiência, sabendo que agora ele é o resultado de uma oração de uma geração anterior. Então, da mesma maneira que os nossos pais tiveram experiência poderosa, essa geração que está vindo agora também terá mais experiência, para saber que esse Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Com a liberdade para mim já concedida, eu quero convidar você a se colocar de pé. Quero fazer um convite, se tem alguém para Jesus, alguém que não aceitou Jesus como seu único e santo Salvador. Se não tem, nós estaremos orando. Mãe, ore pela sua casa, não desista da sua casa. Essa geração que vem vai ser melhor do que a gente. Aleluia. A geração que vem vai ter muito mais experiência do que a gente. As dores causadas pelos relacionamentos não impedem a promessa e o projeto. A incompreensão da dor não impede a promessa de Deus, mas intensifica o nosso relacionamento com Ele. É isso que Ana nos ensina. Que nós possamos não ser ingratos, mas gratos. Que nós não venhamos ser insatisfeitos, mas satisfeitos. Que nós não venhamos ter insensibilidades, mas sensível ao outro. Que nós possamos ser canal de bênção. Que nós não venhamos perder a nossa visão espiritual, mas entender o que está acontecendo com o outro, assim como Eli perdeu. Mas que nós também possamos aprender como Ana, de buscar a presença daquele que realmente pode resolver e daquele que realmente pode curar. E descansar, porque há uma promessa de uma gestação. Não era simplesmente filho, era uma gestação que marcaria uma geração. A sua gestação não foi qualquer. A sua gestação foi orada, foi presente, foi milagre. Que quando nós começamos a pensar sobre a sua gestação, você vai ver todos os processos. E é assim, é pesado. É porque foi marcado para uma geração. Foi marcado para um milagre grande que Deus vai fazer. É isso que Deus faz, mãe. É isso que Deus faz. Nós filhos estamos cobertos da oração dos nossos pais. E Deus tem coisas grandes ainda para fazer por nós. Feche seus olhos e nós estaremos orando. Tem uma alma para Jesus. Tem festa no céu. Tem festa no céu. Aleluia. Falar em línguas é muito bom, ser renovado é muito bom, mas a única coisa que traz festa no céu é conversão. E tem festa no céu hoje. Uma alma foi alcançada pelo Senhor. Estenda suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo privilégio de poder falar da Tua palavra. Que nós não saímos daqui, Senhor, como ouvintes esquecidos, mas praticantes da boa palavra. Escreve o nome do Teu Filho agora no livro da vida. Traz o perdão e que Ele possa, Pai querido, começar a compreender quão grande é o Seu amor, quão grande, Senhor, é o Teu milagre, quão grande é o Seu poder. Abençoa a Tua igreja, abençoa mães que aqui está, abençoa essa juventude que aqui está, abençoa a nossa igreja, que nós continuamos avançando para fazer aquilo que o Senhor já nos propôs. Não esquecemos de pregar que o Senhor salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Pai, Tu sabes as dores que cada um aqui está, Tu sabes as feridas que cada um carrega, as dores, Pai, mas o Senhor é o Deus com a Tua presença que abraça, o Senhor é o Deus com a Tua presença que cura, e o Senhor é o Deus com a Tua presença que faz milagre, que responde oração. Como é bom Te servir, como é bom Te adorar, que nós possamos compreender como é bom estar na Tua presença, e que a vida cristã, muitas das vezes com altos e baixos, com marcas, ela é, Senhor Jesus Cristo, maravilhosa, porque é um caminho ao céu, e que nós não venhamos esquecer que nós estamos aqui de passagem, porque há um céu nos esperando, há uma Jerusalém celestial nos esperando, e nos dê a saudade do céu, que nós venhamos entender que o Senhor é o que cuida, que nós somos dependentes do Senhor.
Cuida de cada um de nós, cuida de cada família aqui representada. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.